A galera tá falando de grande mais um patrocinado pra vocês, pelo mais um vídeo sobre Rick and Morty, tá? Eu já trouxe aqui pra vocês uma cacetada, eu acho, de vídeos sobre Rick and Morty, mas era só som, né? Teve o som do Rick, era o Rick do mal? Cara, eu acho que era o Rick mais inteligente, não lembro. Tinha um som do Morty do mal, era isso, era o Morty maligno, alguma parada assim. Tinha, eu acho, um som do Rick do mal. Era o Rick do mal ou era o Rick mais inteligente? Eu tô nessa dúvida, eu acho que era o Rick do mal. Tinha também um som de um cara do mal, que ele é tipo, acho que é o pai do Morty. Eu acho que é isso. Mas eu não conheço esse desenho, porque eu não vi, tá ligado? Eu sei que é um desenho que trabalha um humor ali adulto, eu acho, uma parada dessa. Com uma visão pessimista e materialista, né? Uma parada dessa. E o cara tipo, o Rick é um cara muito inteligente e tal, mas depressivo, talvez justamente por ser muito inteligente. Né? Não sei. Mas, bora ver. É sobre, inclusive é sobre o personagem mais quebrado de Rick and Morty. E a thumb é o Rick, de Rick and Morty. Bêbado. Rick C 137 do canal Geek GR, que parece ser um canal JR no caso, parece ser um canal Júnior, né, no caso. Parece ser um canal especialista, imagino eu, em Rick and Morty por causa da thumb, né? A thumb não, a foto do cara é o Rick, não sei. Não conhecia, já me inscrevi, já deixou o likezão. E você, meu brother, viu esse react aqui, você já se inscreveu no canal, já deixou seu likezão? Tá secolando, né? Escreve aí, dá essa moral, deixa o likezão aí. E aquilo, tá pelo telefone, apareceu a opção de hypar. Hype aí, mano, dá essa moral, hype aí o vídeo, pra dar aquela força, tá? Eu sei que a tua avó postou agora um vídeo de como fazer bolo de cenoura, você quer hypar o vídeo dela, você quer dar essa moral, mas a sua avó já tá famosa lá, bilionária, a luz tá piscando, não sei porquê. Mas é isso, beleza? Hype aí então, dá essa moral, depois tu hypa o vídeo da tua avó, tá? Bora ver o bagulho, não faço a menor ideia de qual é esse Rick, tá? Se pau, eu já conheço ele, talvez tenha sido o Rick que eu vi, o mais inteligente, não sei se é, mas bora ver. Imagina que você é casado com uma mulher linda. E Tem eu uma acho que é vida esse. incrível, Mano, eu acho que é esse Rick. Mano, eu acho que é esse Rick, porque... eu acho que é esse Rick. Vamos lá, antes de ver, eu já vou tentar supor aqui pra ver se eu acerto, tá ligado? Eu vi um som que o cara era um Rick de boa, o cara tava de boa, feliz, o cara parecia ter uma esposa, uma filha. Aí veio um outro Rick pilantra, um cara maligno, um cara, tipo, muito mal. Que virou e falou, tipo, o cara, ele queria ensinar uma parada pro outro. Eu acho que o outro não topou. O outro falou, não, tô suave, não quero. Aí o cara falou, você não quer? Como é que é, paizão? Você não quer? Ah, não. Você não quer? Ah, é? Então olha aqui, ó. Pau, pau, pau. E aí eu acho que ele vai pra mãe, no caso, né, a esposa do cara e a filha do cara, num pseudo acidente. Sei lá, mano. Uma parada assim, tipo assim, na garagem do cara. Só porque o cara não quis alguma parada lá que eu não lembro. Porque, pô, tem tempinho. Eu vou deixar aí no final os reacts, tá ligado? Pra vocês verem o que eu tô falando. Posso estar errado, mas eu acho que é esse. Eu acho que é o cara que era o Rick do bem que jura vingança. É o Rick que se vinga. Que fica vagando durante o universo à procura daquele filho da mãe. Eu acho que é isso, uma casa, uma vida inteira construída. Aí do nada aparece outra versão de você mesmo Moleque, eu sou um gênio. Moleque, eu sou um gênio. Aura é mais égua. e te oferece a chance de largar tudo pra trás. Mas você, querendo seguir o que realmente te faz feliz, recusa. O problema, essa outra versão não aceita ouvir não. E num Cara, eu sou um gênio. Moleque, ai, meu pau é muito grande. Como é que é? ato frio e cruel, usa uma granada pra tirar tudo de Na você. garagem, olha lá. Pesado, né? Pois é, essa Mostrar o peso da sua avó. é a história do personagem que a gente vai falar hoje. É, Rick é. C-137. Ele é diferente de todos os outros Ricks do multiverso. Ele é um Rick que sente de verdade, mesmo que nunca admita ser sentimental. A série Como assim que sente de verdade? Os outros Ricks não sentem? Os outros Ricks não têm sentimento? Eles são apáticos? Ou os outros Ricks não se importam com as pessoas? Eu acho que, mano, eu já vi vários filmes que parecia que os Ricks eram muito frios, sei lá. ele vai soltando várias pistas que mostram quem ele realmente é. Alguém que ama Ele profundamente é calvo, quem mano. está ao seu redor. De um lado temos Rick C-137, o protagonista da série. Do outro, Rick Prime, a versão O Rick Prime, eu trouxe um som... Mano, esse cara é pilantra. Era pra ser o Rick mais inteligente, eu acho, não? Mas ele não é mais inteligente, ele foi superado pelo C-137, eu acho. mais cruel, mais inteligente e mais fria de todos os Mais Ricks. cruel. Em apenas alguns segundos, Rick Prime destruiu a vida de um homem que só queria ser feliz. Era o Rick Prime versus o Rick C-137 e junto com o Mori, né? O Mori do mal, ou o Mori, sei lá. Ele tirou a esposa, a filha e toda a chance de Rick C-137 ter uma vida comum. E o pior, deixou nele um vazio que nunca mais pôde ser preenchido. Ele não podia voltar no tempo, não? Nem com aventuras, nem com novas pessoas. Ele não podia voltar... Por que tem um outro Rick aqui? Por que tem essa droga de uma mosca? Dos MIB?
com aventuras nem com novas pessoas. Essa história é triste Ele e podia voltar no pesada, tempo? mas vale a pena ser contada, porque através dela a gente entende mais sobre a dor, sobre a perda, não só de quem a gente ama, mas também da nossa própria vida. Entende mais sobre a dor, sobre a perda, Mano, ele tá com um calo grande? O bagulho tá apoiado na calvície dele? não só de quem a gente ama, mas também da nossa própria vida, dos sonhos que tínhamos e principalmente A mina é sobre a dor de alcoólatra. saber que não dá pra voltar no tempo, nem consertar o que já foi destruído. Rick C. 137 Por que não dá pra também voltar no da nossa tempo? própria vida, dos sonhos que tínhamos e principalmente sobre a dor de saber que não dá pra voltar no tempo, Por que não dá? Eles não fazem viagem. Eles viajam entre dimensões, não sei o que, não sei o que lá, mas não dá pra voltar no tempo. em consertar o que já foi destruído. Rick C. 137 passou anos tentando entender por que tudo isso aconteceu. E é por isso que hoje eu quero mostrar pra vocês toda a profundidade desse personagem. Pera, ele passou anos tentando entender o porquê isso aconteceu? Cara, é muito simples, pô. Eu explico pra ele aqui agora, se ele quiser. O cara era doente, um cara era doente e ele era doente. Ele falou, pô, mano, você não quer brincar de carrinho comigo? Ah, então tá bom. Aí ele falou e quebrou o carrinho do outro. Tá ligado? Ah, você não vai me emprestar não? Ah, então beleza. Então, pau. Aí é isso, mano. O cara era doente. Não tem muito o que explicar, o cara era doente, pô. É sempre qualquer outro. Não precisava ser um Rick do mal, né? Um Rick Prime pra fazer isso. Qualquer pessoa podia fazer. Qualquer pessoa com qualquer desvio mental poderia fazer aquilo ali. Ah, o que? Você não quer fazer o que eu quero? Ah, então tá bom, vou explodir o botijão de gás da sua casa. É, qualquer pessoa podia ter feito aquilo. Foi o Rick Prime. Mesmo que ele pareça só um cara cínico, bêbado e sarcástico, Rick tem uma Ai. das histórias mais emocionantes de toda a animação moderna. Mas para entender o Rick, a gente precisa entender de onde ele veio. A série não mostra muito da infância Pra entender ou o da Rick, precisamos entender o C-137. adolescência dele. Então não adianta inventar trauma, mas tem uma fase que a gente conhece. Rick, com mais ou menos uns 28 anos, era o auge da vida familiar dele e o fundo do poço da sua carreira como cientista. Rick Por era quê? um gênio, com potencial para ser o mais inteligente do Por que o fundo do poço? universo. Ele estava a uma teoria de distância de virar praticamente um deus. Ele poderia ter tudo: viajar pelo infinito, criar e destruir universos, manipular o tempo, a matéria, a realidade, poderia viver cercado de versões de si mesmo. Resumindo, poderia ser tudo, fazer tudo, ter tudo. Mas Rick C. Ter tudo é não ter nada. Mano, quem é que fala isso? Tem uma frase assim, mano. Possuir tudo é não ter nada. Como é que é, mano? Ah, não, isso é de ordem paranormal, né? Ordem do anal, não é isso? É de conhecimento, né? Eu acho que era do saber tudo. É não saber nada? Sei lá, mano. Sei lá, não lembro. Eu acho que era o bagulho de conhecimento. 137 Inteligência, né? Sei lá, nunca quis conhecimento. isso. Ele não queria ser fazer tudo, ter tudo. Mas Rick C. 137 nunca quis isso. Ele não queria ser um deus, nem brincar de dominar universos. Justo, ele só ele é queria do sua bem. família. Era um homem leal, carinhoso, que valorizava o amor acima de tudo. Justo. Só que ninguém esperava que existisse uma versão dele mesmo, sádica, cruel e egoísta. Rick Ué, é a única versão assim que existe dele? Prime é o oposto total, e ele não aceita ser rejeitado. Foi isso que causou a maior tragédia da vida de Rick C. 137. Rick Prime lançou uma granada e levou a esposa e a filha de Rick. Ele não pôde fazer nada. Viu tudo acabar diante dos seus olhos. Desesperado de coração partido, Rick passou anos caçando Rick Prime. Viajou por dimensões, enfrentou inimigos poderosos. Cara, moleque, o Rick Prime é o maior chupador de todos os tempos, tá? Não tem explicação. Não tem explicação, não tem. O cara é hater, fã ou hater. É hater, mano. O cara é um player de LoL, mano. E eu jogo LoL, tá ligado? Mas esse cara ele joga em outro nível, tá ligado? Ele joga de Lux. Joga de Lux, joga de Luluzinha, joga de Zeref, joga de Brand meio, tá ligado? Pô, ele é doente. Sei colado, mano. Fazer nada. Viu tudo acabar diante ligado? dos seus olhos. Desesperado de coração Apanha do próprio filho, mano. partido, Rick passou anos caçando Rick Prime. Viajou por dimensões, enfrentou inimigos poderosos, exterminou até outros Ricks inocentes, chegou a fundar a Ah, que cidadela legal. dos Por que ele fez isso? Exterminou Ricks inocentes, ele virou do mal? Ah, Ricks e dos Mores, mas nunca conseguiu dos Ricks inocentes, chegou a fundar a cidadela dos Ricks e ele que fundou também o bagulho? Caraca, mano. Como assim, velho? O cara fez tudo em prol da vingança, mano. É o Sasuke, dos mano. Mores, mas nunca conseguiu encontrar seu verdadeiro inimigo. Cansado e sem forças, Rick Ele vapou inocentes achando que era o Rick Prime, será? Disfarçado? desistiu da vingança e foi tentar viver com a única coisa que ainda podia dar sentido para sua vida, uma nova família. A nova família de Rick era, ironicamente, a família do Rick Prime. Sim, isso mesmo. A série começa com o Rick indo morar com a filha e o neto da versão que destruiu a vida dele. Ele vira Pera,
Peraí, o Rick 137 é o Rick original que a gente conhece na série? É o que a gente acompanha na série? Eu não vejo a série, né? Mas ele é o Rick da série, então? É isso? Vira pai da filha de Prime e vira avô do neto de Prime. E aos poucos constrói com eles tudo. Começa com o Rick indo morar com a filha e o neto da versão que destruiu a vida dele. Ele vira pai da filha de Prime e vira avô do neto de Prime. E aos poucos constrói com eles tudo aquilo que nunca conseguiu ter. Na primeira temporada, Rick é tóxico. Trata mal Mori, Summer, Beth e Jerry. Só se importa consigo mesmo. Também afunda na bebida. E o vício vira parte dele. Já no primeiro episódio dá pra perceber. Ele quer o Mori por perto não porque ama o garoto, mas porque precisa dele. Porque sabe que Mori pode ser a chave para atrair a atenção de Rick Prime. Mas o Rick Prime não se importa com o Mori. Se importa? Acho que não, mano. Mesmo assim, ao longo da série, algo começa a mudar. Ele não é cruel? Mori vira parte da vida de Rick. Eles vivem aventuras malucas, se metem em confusões, enterram Eu não sabia disso, então eu entendi. Da hora. versões de si mesmos. E aqui vai uma teoria. Naquele episódio em que o Rick transforma o mundo inteiro no universo Cronenberg, será que ele sabia como reverter? Será que ele só não quis reverter? Eu acho que sim. Acho que Rick sabia que ainda estava no mundo de Rick Prime. E destruir aquele mundo pode ter sido a maneira dele de se vingar. Se a gente prestar atenção, só a família não vira mutante. E o único que continua normal é o Mori. Então talvez tudo tenha sido planejado. Um jeito de tirar o neto de Prime e devolver um pouco da dor que ele causou. Então ele é do mal também, mano. Então ele acaba punindo pessoas inocentes. Só uma teoria, mas faz sentido. Com o tempo a gente vai percebendo que Rick C-137 não é só sobre ciência, piadas pesadas ou loucuras interdimensionais. É sobre dor, é sobre perda, é sobre não conseguir seguir em frente, mas ainda assim tentar. Rick é o cientista mais inteligente do Pô, multiverso. ele largou o Mori? Mas também é o personagem mais quebrado. E é isso que o torna tão humano. Ah, o cara tá sem shape, tá? Gente do multiverso, mas também é o personagem mais quebrado. Se fosse membro do canal aí shapeado, valeu, os membros do canal shapeado são pica. Aí, ó, não tava assim. Não tava assim, não tá passando. Cadê? E é isso que o torna tão humano. No fundo, o Rick C-137 é o espelho de muita gente que já perdeu tudo e precisou continuar mesmo assim. Cara, quer dizer, tá, eu não perdi tudo, né? Então não tem nem como falar, eu nunca explodi nenhum, sei lá, nenhuma cidade. Eu nunca larguei o meu neto pra morrer pra bichos alienígenas de um outro planeta. Mas eu também nunca perdi tudo, né? Mas eu imagino que uma pessoa que perdeu tudo, ela também não vai atravessar dimensões em prol de vingança. Quer dizer, não sei, né? Pode Na ser. primeira temporada de Rick e Morty, Rick se destaca pelo sarcasmo e pelos traumas mal resolvidos. Durante a maior parte dos episódios, ele mantém aquela Mano, olha isso, mano. Como assim? Isso é um absurdo. fria e distante, mas isso muda no episódio 10. Lá a gente faz uma verdadeira viagem pelo cérebro de Rick. Em meio às lembranças antigas, vemos algo raro, Rick chorando, um momento marcante, que mostra que ele, apesar de tudo, sente algo por Morty. É nesse Mas mostrou o Mori criança. Ele acompanhou o Mori nascer? episódio também que aparece o Mori maligno, que gerou um monte de teorias entre os fãs. Mesmo sendo insensível e amoral, Rick mostra que ainda tem princípios. Ele faz vários sacrifícios pelo neto, pequenos gestos que provam que ele ainda se importa. Ele chegou a ver o neto. Na segunda temporada, as Nascer, aventuras então. continuam ficando ainda mais malucas, e Mori começa a ser testado moralmente o tempo todo. Rick segue sendo um coadjuvante no próprio desenvolvimento, até o episódio 10. Nesse episódio, Rick é convidado para o casamento de seu grande amigo, o Pessoa Pássaro. Ele vai meio cético, achando Esse é o melhor amigo dele. Ah, eu acho que é aquele que ele tem um discurso, não tem? que casamento é uma armadilha, o que faz todo sentido, dado tudo o que ele passou. Só que o que parecia ser uma festa normal vira um desastre. Tammy, a noiva, revela ser um agente da Federação Galáctica e prende quase todos. Rick foge com a família e Por que ela prende todo mundo? Por quê? Porque era uma armadilha mesmo. Era uma grande armadilha. os leva para um planeta onde Eu já vi uma cena dessa, onde eu acho que ele faz um discurso, não? Eu acho que é, mano, o amor. Ele falando sobre o amor, eu acho. Aí ele fala que né, o amor é uma substância, que não sei o que, ninguém é feliz de verdade, mas todo mundo finge que tá tudo bem. Eu acho que eu já vi Só essa pra cena agradar também, eu já vi essa cena também. Essa cena aí eu já vi. Que eles até falam sobre abandonar o Rick, eu acho, alguma parada assim, não podemos abandonar ele, que ele é família. Ah, mas ele nos trata mal, acho que é uma parada assim, e ele tá lá embaixo, só ouvindo isso, eu acho. Rick é numa conversa Não sei se era um editzinho que eu vi. escondida que Rick escuta a família falando dele. E ó. pela primeira vez, ele age sem pensar só em si mesmo. Ele entrega sua localização para a Federação e se sacrifica para libertar a família. Ele salva todos. Tá o tempo todo vomitado, mano, esse cara? Liberta a Terra de uma invasão e começa a mostrar que talvez, só talvez,
ele esteja começando a se importar de verdade. A terceira temporada traz alguns dos episódios mais famosos da série, como a do Pepino. Pra fugir da terapia, Rick se transforma num Pickles e enfrenta Como assim, mano? Mas ele não tava preso? uma batalha sangrenta, mas no final ele acaba indo pra terapia e encara algumas das suas dores, mostrando que no fundo ele também quer se entender. Outro episódio importante é o do Cara, episódio é independente, mano? Ou tem consequências? São episódios independentes? Justiceiros, onde Rick sabota os heróis e coloca Mori em perigo. No fundo, ele sente ciúme de ver Mori admirando outras pessoas. O episódio mais profundo da temporada é o das versões tóxicas. Rick é dividido em duas partes: a tóxica, que sente demais e age por impulso, e a limpa, que é fria e indiferente. E é justamente a parte tóxica que se sacrifica por Mori. Isso mostra que por Faz sentido, né? Porque ela é a única que sente também. A outra, se é fria, não vai se sacrificar. trás daquela máscara sarcástica, existe um Rick frágil, inteligente e muito ferido. Um Rick que é mais Rick do que qualquer outro. Na quarta temporada acontece um ponto de virada. Rick começa a perceber que Mano, tem 4 temporadas, velho. Cara, está sozinho. Não porque o mundo o abandonou, mas por causa das escolhas que ele mesmo fez. Em um episódio marcante, Rick se irrita porque um estranho usou o banheiro secreto dele. Esse homem, chamado Tony, também perdeu a esposa e vive uma vida sem sentido. Rick sente empatia por ele. por que ele tá na... Esse é o banheiro secreto? É o cara que tava naquela imagem, né, da garota. É, eu vi. Tá. Tinha aparecido antes a imagem desse cara aqui e parecia que era um enterro. Algo raríssimo, mas depois acontece um acidente fatal com Tony. Rick vai ao funeral Ah lá, lá, lá. e encara de frente o tipo de pessoa Ah, esse é o pai do Tony. Era o funeral do Tony. em que se transformou. Alguém que causa dor até em quem já sofreu como ele. A cena final com Rick sentado no banheiro vazio, enquanto hologramas o confrontam, é uma das mais poéticas da série. Dá pra dizer que Rick mudou? Não muito. O rei da... Nossa, velho, o rei do cocô, tá ligado? Mas ali ele entende uma coisa, que nada do que ele fizer Tá vai escrito trazer na coroa? Gianni de volta. E que talvez, só talvez, seja Cara, ele não pode voltar no tempo, cara. Ele não pode voltar no tempo. Ele simplesmente não pode voltar no tempo e impedir a morte dela. a hora de seguir em frente, mesmo que a vida continue tentando puxar ele de volta pro fundo. Na quinta temporada Ele do tá salvando o episódio Homem-Pássaro? 8, a gente mergulha ainda mais no passado Quinta e no futuro temporada. de Rick. É aqui que vemos um lado bem diferente dele. Alguém que arrisca tudo por amor. O Rick, que sempre parecia frio e indiferente, coloca a própria vida em risco para salvar o seu melhor amigo, o Pessoa Pássaro, que estava preso num coma. Quando perguntam por que ele fez isso, ele responde de forma simples e forte: Já saquei, não foi a batalha que deu errado. Imagine criar um aplicativo Tomei com a anúncio. sua assinatura, Tomei gap. só com o poder Ai. da imaginação. Conheça a Base 44. Base? Por que é que você tá arriscando a vida por aquele bostinho? Porque você o ama. Talvez você ame, eu não. Tá, você é o descoladão. Agora me ajuda a salvar a vida dele, é um chispa, porque eu não preciso de você. Nesse episódio conhecemos um Rick Da de hora, mais ou legal, menos uns legal. 30 anos, cheio de sonhos, sentimentos e até com sede de vingança. Um Rick que Vingança depois de uma pelo quê? batalha intensa, se declara para o Pessoa Pássaro e o convida para viajar pelo multiverso juntos, mas ele é rejeitado de forma bem dura, e essa rejeição deixa marcas profundas, transformando ele pouco a pouco no Rick que conhecemos hoje. Toda essa dor e Eu não abandono conheço, eu não sei. lembra muito o que já vimos dele antes, né? E é assim que a temporada fecha, com a dor e Ué, mano, mas o Homem-Pássaro recusa o cara que salvou a vida dele, né? abandono, lembra muito o que já vimos dele antes. É, mano, tem jeito. Moleque, são vários Moris. Tem um Moris Corcundas de Notre Dame que matou um Mori... Quem matou o Mori, na verdade? Tem dois caras que estão armados. Tem um Mori velho, adulto. E é assim que a temporada fecha, com a história de Rick ganhando Mano, ainda o cara mais virou um do que já personagem de vimos Elden dele Ring, antes, né? mano. E é assim que a Elden Ring, o cara virou Bloodborne aqui com asas de, sei lá, mano. Transformer 25, cara. O cara virou mescla entre RPG medieval e algum bagulho muito avançado. temporada fecha, Megazord, com a história de Power Rick Ranger. ganhando ainda mais camadas. Já a sexta temporada esposa é tá assim que viva? a temporada fecha, com a história de Rick ganhando A esposa do Rick tá viva? Nessa aqui, né? Ela é a filha dele. É. Ela é a filha dele. Moleque, supostamente ele cresceu com a filha, né? Ele não viu a filha? Quer dizer, ele cresceu com o neto, né? Não, eu sei que não era dele. Né? Era de outro Rick. Mas ele pôde pelo menos compartilhar, não da esposa, que a esposa estava morta já, né? Eu acho, imagino, não sei. Quando ele foi pro mundo do Rick Prime e cuidou do neto do Rick Prime e tal, né? Ele não tinha, o Rick Prime também não tinha esposa não? A esposa tinha morrido já? O que era? Mas ele pelo menos pôde cuidar da filha, né? Ó. A filha dele, não é dele mesmo, é do outro Rick, mas é meio que como se fosse a filha dele. E o neto dele, né, mano? Ele teve pelo menos a filha ali. Que não era dele, mas... Ah, mano, tá entendendo? Tô falando.
ainda mais camadas. Já a sexta temporada é uma grande virada. Rick fica preso Inclusive, ele parece muito mais velho do que a esposa, mano. Muito. entre a vida que leva hoje e a vida que ele queria ter. Logo no primeiro episódio, ele volta ao lugar onde sua Ele esposa parece ter uns 70 anos aí, pô. e filha morreram. Mesmo depois de tantos anos, a dor ainda é enorme. Ele sente tristeza, arrependimento, uma sensação horrível de impotência, mas também percebe que não é só ele que está preso no passado. Todo mundo ali está vivendo o mesmo dia há 50 anos. Então Rick faz algo difícil. Ué, como assim? Como assim, mesmo dia 50... Ele destrói o loop, deixa o passado para trás e aceita que precisa seguir em frente. Numa cena Caraca, ele... Calma. é uma grande virada. Rick fica preso entre a vida que leva hoje e a vida que ele queria ter. Logo no primeiro episódio, ele volta ao lugar onde sua esposa e No filha primeiro episódio... Mano, tudo isso acontece no... Calma. Não, calma aí. Mano... morreram. Mesmo depois de tantos anos, a dor ainda é enorme. Ele sente tristeza, arrependimento, uma sensação horrível de impotência, mas também percebe que não é só E ele que que está temporada preso no é isso? passado. Todo mundo ali está vivendo o mesmo dia há 50 anos. Tadinhos, então Rick mano. faz algo difícil. Ó, o Ele cachorro destrói tá... Nossa, que cena horrorosa. Ó o cachorro, velho. o loop, deixa o passado para trás e aceita que Ele precisa tinha feito um loop temporal disso, mano. seguir em frente. Numa cena muito bonita, ele fala com uma versão digital da esposa e conta que agora tem netos, e que a Summer lembra muito ela. Eu vivo com uma versão da Beth agora. Parece uma boa versão. Nós temos netos. A tal da Summer é minha neta. Ela vai me tirar daqui. Ela me lembra você. Ah, jura? Só que sem querer, ao reiniciar os portais, Ele tem neto. É, tem neto, Rick é. acaba trazendo Rick Prime de Neta e neto, né? volta para a dimensão original. Só que sem querer, ao reiniciar os portais, Rick acaba trazendo Rick Prime de volta para a dimensão original, a mesma que ele tinha destruído. Isso reacende Ué, sua ele vontade destruiu a original? A original não era pra ter o Rick original? O Rick original é o Rick C, então? Que a gente acompanha na história? de vingança, e Rick decide caçar Rick Prime. Antes disso, isso reacende sua vontade de vingança, e Rick decide caçar Rick Prime. Antes disso, porém, ele faz uma confissão pesada para Mori. Conta que Rick Prime é o verdadeiro avô dele, e o Rick só ficou com Mori porque queria, no fundo, usar o garoto para atrair o Prime. Mori fica arrasado, e Rick começa a encarar de frente Então as foi isso consequências mesmo. dos seus atos. Quando finalmente encontra Rick Prime numa base secreta, Rick está pronto para acabar com ele, mas aí no meio da luta, recebe uma ligação das filhas. Isso faz com que ele hesite, com medo de Filhas? Ele só tem uma, não? perder a família de novo. Ele deixa Prime escapar, e isso acaba custando caro, pois Prime tira a vida de Jerry. A partir daí, Rick mergulha ainda mais Mano, o Jerry... Qual Jerry? De qual linha ele tira a vida do Jerry? Porque tem vários Jerrys, né? Tem várias linhas. Pera aí, ele tirou a linha Qual é? Ele matou o próprio cunhado? É isso? Ele matou o Jerry do mundo dele? O Prime matou o Jerry do próprio mundo? Que era o marido da filha? Tinha uma escova de dente com espinho? Cara, que tá igual o Jace de Arcane? acaba custando caro, pois Prime tira a vida de Jerry. A partir daí, Rick mergulha ainda mais fundo em sua obsessão por vingança, se afastando cada vez mais das pessoas que ama. Essa busca doida por Prime chega ao seu ápice no episódio 5 da 7ª temporada. Rick, junto com Mori Essa cena eu já vi. Em algum som. super habilidoso, finalmente enfrenta Rick Prime da 7ª temporada. Rick, junto com o Mori super habilidoso, finalmente enfrenta Rick Prime. A luta é intensa, cheia de armadilhas, viagem entre dimensões e golpes pesados. Quando Rick parece vencer, Prime solta uma frase que deixa ele balançado. Eu só entrei na sua garagem antes de você entrar na minha. Isso faz Rick se perguntar, será que ele e Prime são tão diferentes assim? Claro que são, mano. Claro que são. Literalmente são, mano. Eles eram, né? No caso, ele se tornou quase a mesma coisa que o cara que ele odiava. Quase. Não a mesma, eu acho. Acho que o Prime ainda consegue ser mais cruel. Mas essa frase, ela é muito estúpida do cara querer refletir. Não faz sentido. Quer dizer, no meu ponto de vista, como alguém que não viu a obra, não faz sentido. Porque até então o cara tava literalmente... O cara tinha o poder de né? Como ele fala ali na narração. De, destruir dimensão, manipular, não sei o que, não sei o que. E ele abdicou desse poder dele, supostamente, né, com os estudos e tal, pra dar mais valor à família, à esposa e à filha. Então nem faz sentido comparar ele ao Prime, que literalmente foi na ilha, foi na vida dele ali, foi na dimensão dele zaralhar, e aí ofereceu algum bagulho pra ele, que eu não lembro o que era, mas ele negou,
e por ele negar, o cara foi lá e evaporou a família dele. Ou seja, eles não são a mesma pessoa, não tem como. Será que no fundo são apenas duas versões de uma mesma dor? Não é, Depois de mano. tanto tempo perseguindo o Prime, Rick finalmente consegue sua vingança, mas não Ué, mano, o que aconteceu com o Prime pra ele ser o que ele é, mano? Tem o passado do Prime? Eu não lembro. sente nenhuma melhora. O vazio dentro dele continua. A dor Claro, ele não vai sentir, não vai mudar nada isso. No final das contas, obviamente não vai mudar nada, ele não vai trazer ninguém de volta, né? Se ele não pode voltar no tempo, aparentemente, não sei. Não vai trazer, obviamente. Mas pelo menos ele tirou um cara que era uma ameaça global, a ameaça intergaláctica. Do mundo, pelo menos, né? Ele removeu um perigo eminente. a culpa, o ódio, nada mudou. Como o Mori maligno fala, Como se sente? Melhor? Não, é exatamente igual. É sempre assim. Espero que esteja feliz com a sua Ao escolha. fora! Rick percebe que durante Cara, todos esses pô, o Mori do mal não parece ser tão do mal ali, né? Quer dizer, ele era do mal, pelo que eu lembro. Ele era do mal. Mas eu não lembro direito por que ele era tão do mal. Dane-se. Cara, anos, estava correndo atrás de algo que nunca traria sua esposa e sua mano, para. Ele já sabia disso, não é possível. Ele é o cara mais inteligente do mundo. Vai falar que ele disse que ele não sabia. Era meio óbvio que, tipo assim, realmente não ia, no final das contas não mudaria nada. Mas ele pelo menos tirou um cara que é a ameaça intergaláctica do mundo, pô. filha de volta. Agora, sem ter em quem colocar a culpa, ele precisa enfrentar a si mesmo. Rick entra numa fase ainda mais difícil, a depressão. Sem a vingança como desculpa, Cara, o banheiro dele é pequeno, é super pequeno, secreto. ele é forçado a olhar para tudo que se tornou. Não tem mais ninguém para culpar, só resta ele mesmo. Mas nem tudo É, mas a culpa não era dele também, né? Tipo assim, ele não tem meio que culpa de um cara aparecer e resolver matar a família inteira dele. é tristeza. No final da 7ª temporada, acontece um dos momentos mais bonitos da série. Rick finalmente abraça Mori de verdade, esquece todas as versões alternativas de si mesmo e coloca uma foto do neto na parede, cheio de orgulho. É como se pela primeira vez ele aceitasse que Mori é sua verdadeira família, que ele o ama de verdade. E assim se fecha o arco de Rick, o personagem mais complicado da série. Rick Acaba a série aí? começou como alguém egoísta e destrutivo, mas ao longo Cara, acaba a série aí. Cara, mas era isso, mano. Tá bom, agora que ele matou o Prime, tá ligado? Ele podia só seguir em frente. Eu acho que ele matar o Prime. Tipo assim, o Prime podia voltar em algum momento e querer destruir ele de novo, fazer mal pra ele. Então ele meio que garantiu que o Prime não vai aparecer, eu acho, né? Mas ele agora podia aproveitar, mano. Literalmente agora seguir em frente, realmente, né? Aproveitar com a família agora, de verdade. De uma forma normal, mano. Podia parar de brisa, de ficar destruindo galáxia, viajando no tempo, sei lá. longo do tempo, vimos que por trás de todo esse sarcasmo Mano, se o cara é tão inteligente assim, por que ele só não tem uma vida muito boa, mano? Simples. Não? e dor, existe alguém que Abre uma empresa super insana, resolve um problema de alguém, fica muito rico e tem uma vida boa, mano. Com a família dele. Sem criar problema pros outros, não? ainda é capaz de amar e de mudar. Com Mori ao seu lado, Rick encontra uma nova razão para viver. E talvez, só talvez, uma nova chance de ser feliz. É isso, pô. Tá, beleza. Não, é isso. Legal, maneiro. Não, quer dizer, mano. Pô, ele sofreu. Foi o que mais sofreu, mano. Esse foi o Mori que mais sofreu, mano. Tipo assim, ele sofreu, né? Mas ele só passou por um trauma X, tá ligado? Pô, se eu for falar de personagens que sofreram muito, mano, em Game of Thrones, por exemplo, tudo bem que é Game of Thrones, mas como é que tem vários universos, né? Será que ele foi o que mais sofreu, mano? Dos Ricks? Não, o personagem mais quebrado, né? Mais quebrado, não é o que mais sofreu, é o mais quebrado. Não é a mesma coisa, né? Tipo assim, eu posso sofrer pouco e mesmo assim ser mais quebrado do que alguém que sofreu muito mais que eu. Não, beleza. Se você for levar em conta que ele guardou rancor por anos e anos e anos, faz sentido, né? Ele passou tempo procurando o cara, inclusive. E eu nem sabia disso. Então o Rick que a gente vê na série é o cara. É o cara que tá querendo buscar vingança e ele fica com o Mori. Ele fica com o Mori da época do Prime. Do mundo do Prime. Cara, isso é muito louco. Caraca, mano. Que doideira, mano. Parece uma confusão esse desenho, tá? Parece muita informação, muita coisa. Nossa, são 5 temporadas, pelo menos, né, que ele citou. Eu só não sei se acaba assim, com ele superando. Eu queria que tivesse um final feliz, mano. Que ele simplesmente seguisse em frente depois disso, né? Deixa eu até ler a descrição. Você realmente conhece o Rick de Rick and Morty? Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo na história trágica de Rick C-137, o personagem mais complexo, inteligente e emocionalmente destruído da animação moderna. Descubra o passado sombrio de Rick, entenda sua dor, sua perda e sua busca interminável por vingança contra Rick Prime, a versão cruel que destruiu sua vida. Aqui você vai ver um lado de Rick que poucos notam, o homem por trás do gênio, alguém marcado por traumas profundos e decisões difíceis. Vamos explorar os momentos mais emocionantes de todas as temporadas, incluindo o episódio do Pickles, o casamento do
do Pessoa Pássaro. Cara, esse cara é intancável. Pessoa Pássaro, mano. A criação da cidadela dos Ricks. E ele que fez isso, que é muito louco, beleza. E o Rick do Mal não tava aqui na cidadela dos Ricks? Não tava lá o Rick do Mal? O confronto final com o Rick Prime. Se você é fã de Rick and Morty, gosta de teorias, análises profundas e quer entender o verdadeiro significado por trás da série, esse vídeo é pra você. Rick não é só um cientista maluco, ele é o personagem mais humano de todos. Cara, interessante. Tá, interessante. Deixa eu ler esse comentário aqui só pra ver se tem alguma coisa. Ó, o lance interessante no final da sétima, são 7 temporadas pelo menos, é que tem toda a questão do Rick valorizar o Morty ou não, mas no fim, ele sempre carregou uma foto dele na carteira, da própria maneira ele sempre se importou. É no final da sétima, então, que ele pega na foto. Acaba assim, pô? Acaba desse jeito? Será que não... Pô, mano... Não, tudo bem, né? Porque eu acho que quiseram manter a obra do jeito que ela tinha, né? Com o mesmo peso, com a mesma questão emocional. Mas, pô, dava pra ter feito um finalzinho feliz mesmo, não? Pô, em 7 temporadas, dava pra ter feito ele mudar a personalidade inteira dele, né? Se o autor quisesse. Ele podia se tornar outra pessoa. 7 temporadas dá pra ter um desenvolvimento onde a pessoa supera todo um trauma e se torna outra pessoa, mano. Mas eu acho que não quiseram, né? Deixaram ele meio frio ainda. Tudo bem que no final a gente descobre que ele se importa com o Morty, mas pô, só uma foto, tá ligado? Cadê o eu te amo, mano? Um abraço mesmo, um abraço legal. Pô, ele até afastou o Rick no final, o Morty no final. Ele afasta o Morty no abraço. Tipo... Resta ele mesmo, mas nem tudo é tristeza. Pô, no final da 7ª temporada, acontece um dos momentos mais bonitos da série. Rick finalmente abraça Morty de verdade. E esquece todas as versões alternativas de... Ah, dava pra ter abraçado melhor, tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, pô, mano... O cara continuou sendo cabeça dura, meio travadão e... sei lá, não sei. Não vi até, não sei. Eu nem conheço esse cara aqui também. Tem um relógio na cara. Na cabeça. Mas é isso, mano. Oh, foi interessante, pelo menos agora. Eu realmente não fazia ideia desse lance dele tá na família do Prime. Na minha cabeça, esse personagem nem era o principal. Eu acho que tinha um Rick principal. Na minha cabeça, né? Era assim, tinha o Rick principal. Tinha esse Rick em si que buscava vingança. E de alguma forma, as duas coisas se conectavam. Sei lá, nem que deixasse a história do Rick original de lado pra depois focar nesse Rick, né? Porque eu acho que tem algum momento que realmente eu vi algum som que dava a entender isso. Que esse Rick ia buscar vingança e se vingava do Prime. Tem algum som assim que mostra isso. Eu não lembro se era o som do Rick Prime ou era um outro som. Tá ligado? Mas eu achei que ele não era o original. Então ele é o original. E ele, inclusive a linha original era a linha do Prime. Porque é ele no mundo do Prime. Tá. Mas é isso então, it's right, se você gostou dessa televisão, ajuda na divulgação, quero agradecer aos membros canais chipados, muito obrigado aos membros, valeu demais. É isso, valeu, falou e tchau!